Bom, então, boa tarde, Márcia, boa tarde a todos os presentes aí de forma virtual, mas presentes. Obrigado aí a TAG e você aí pelo convite para esse painel de atualização das normas, né, já efetuado nos outros anos. É um papel difícil para trazer a atualização de normas de tantas coisas que sempre mudam. A gente tem um sistema muito dinâmico, aliás, eu diria hoje que a sociedade é bastante dinâmica, então a atualização de normas, ela nada mais é do que a necessidade do que a sociedade, do que o ambiente de mercado e de previdência precisa. Esse tipo de... Eu fico muito feliz e contente aí de participar, né, e de poder contribuir com essas experiências. Aliás, como o Dr. Jarbas falou, assim, é uma troca de experiência, porque a gente sempre sai desses eventos, desses encontros, com coisas a se pensar, trocas de experiências. A gente acha que conhece tudo e a gente não conhece, né? As legislações estão aí, as normas, cada entidade acaba tratando de uma forma e tem experiências, exemplos diferentes e que só agregam para as entidades. Então, esse tipo de evento, ele é muito importante, com painéis tão diferentes. Eu vou projetar aqui, vocês me falem se vocês estão... Foi? Tá indo. Bom, antes de entrar, está processando ainda, né? Tá. Antes de entrar, já que enquanto ele está pensando aí para entrar na apresentação, o que eu queria trazer para vocês é uma reflexão também de tudo que foi falado ontem, do que o painel anterior, que foi excelente aí, trazendo o dever, né, dos conselheiros. Quando a gente vê os painéis ontem e o de hoje também, a gente vê muita questão e a importância da transparência, né? Por que a transparência? Porque na hora que eu falo em transparência, eu trago também informações, eu trago também credibilidade. E em todas as situações que a gente, dos painéis, quando a gente tem uma transparência na gestão, a gente dá maior credibilidade e dá maior proximidade das pessoas que a gente quer para dentro do sistema. E não são só os participantes, é a sociedade como um todo, porque todos precisam entender e acreditarem na Previdência, né? Notícias ruins, elas são divulgadas facilmente. Na hora que você tem uma transparência e traz essa segurança para o meio do sistema, eu acho que isso é muito importante para você trazer um rebanho aí, um fomento para a Previdência. E por que eu estou falando isso se eu vou trazer a atualização das normas, né? Quando a gente vê a atualização de normas, a gente vê muito na atualização de normas, como uma forma geral, um meio de maior, o que se pede, que se traz dessas atualizações. De cara, eu acho que a palavra central ali é transparência. É a transparência no sentido, tanto dentro, no sentido de comunicação interna entre os colaboradores, gestores, diretores, de maiores informações, como a transparência de dentro para fora. As normas, elas estão pedindo maior robustez nas suas decisões, né, dos conselhos, maior visibilidade. Então, para eu comprovar as análises que eu tenho feito em relação ao cumprimento ou não das normas, ou avaliação, ou as minhas decisões, né? Quais as decisões que eu tenho tomado dentro da entidade, e essas decisões, elas serem baseadas com fatos, com coisas que eu possa realmente comprovar. Eu acho que isso que é importante, e a gente vai ver isso dentro das atualizações das normas, é muito importante a questão da transparência. Eu já posso... Tá, deixa eu ver aqui. Pronto.
Entrando diretamente nas normas, o que eu trouxe? Eu trouxe as normas as dos últimos meses, não dá para falar aí em pouco tempo sobre tudo e de forma detalhada, a gente sabe que a ideia também não é essa, a ideia aqui é trazer para os senhores o que existe, o que tem no mercado e o que foi, e o porquê, né? Qual é a consequência dessas normas e o que as entidades elas podem ter de importante, de uma luz acesa ali para avaliar, ainda que não seja interessante para a sua entidade, mas eu entendo que quando surge uma norma, eu preciso, para eu saber se ela não é interessante, se ela se aplica ou não se aplica, se é obrigatório ou não é obrigatório, eu preciso avaliar, eu preciso analisar, né? Então, esse ponto é muito importante, essa análise prévia. Aqui eu trouxe 4 frentes, que são as legislações, as resoluções, a resolução 63, que trata da inscrição automática em instrumento de contribuição, a gente vai falar um pouquinho delas em cada slide, um processo de licenciamento também, porque teve uma atualização em relação à atualização dos benefícios, algo que as entidades devem observar, os institutos obrigatórios, né, os institutos obrigatórios do autopatrocínio, do benefício proporcional diferido, da portabilidade do resgate, nós tivemos a resolução 50 de 2022, que ela foi bem alterada nesse sentido e trouxe eu acho que a maior alteração de peso ali foi a possibilidade dos planos de benefícios preverem o resgate parcial, que é a obtenção de recursos do plano antes da rescisão do contrato de trabalho ou antes da saída do plano de benefícios, algo facultativo, mas agora trouxe na resolução 65 alguns ajustes e algumas alterações aí que ficaram, talvez, na hora que você vai para o operacional e para a gestão mesmo, sente essa falta, então teve esses ajustes aí, até por conta de novas normas que vieram depois, então houve também um ajuste na resolução 50. E os procedimentos diversos, por que eu chamo de procedimentos diversos em relação à resolução 23, né? Como foi dito até no painel anterior, a resolução 23, ela juntou todas as normas da Previc, né? As normas de procedimentos. Então, a Previc, ela olha tudo que é de normas superiores, a resoluções do CNPC, a resolução do Conselho Monetário Nacional, a Lei Complementar 109 e 108, e a Previc precisa dizer qual o direcionamento, como eu faço, como eu não faço, como a entidade deve olhar e observar para cumprimento dessas normas. Então, basicamente, procedimentos diversos, é porque ela também se aplica a investimentos, a parte atuarial, governança, comunicação, ela traz todo um conglomerado, e houve algumas desatualizações agora, bem significativas em relação a esses procedimentos dentro da resolução Previc 26. Começando aqui. Rosiclé caiu. Olá, gente. Aí. Voltou. Aí. Pronto. Aqui. Começando pela inscrição automática, a resolução 63. Melhorou. Começando pelas principais alterações aí da resolução 63, a gente traz a adesão automática em planos instituídos. Eu vou detalhar um pouquinho mais para frente. Adesão coletiva em planos patrocinados e instituídos, e um instrumento de contribuição de pessoa jurídica. Começando, vou direto ao ponto para ser mais dinâmico.
Começando diretamente pela adesão automática nos planos instituídos. Bom, a adesão automática eu já tenho, né? A legislação anterior, a 60, ela já previu desde 2024 a possibilidade dos planos de benefício, só para a gente relembrar, ter adesão automática dos seus participantes. Então, o patrocinador, na hora de admitir algum colaborador, ele já automaticamente pode informar a entidade e automaticamente esse participante, esse colaborador se torna participante. Lógico, com algumas regras, né? Algumas informações necessárias, a possibilidade de saída desse participante se ele não quiser continuar no plano. E, novamente, a comunicação nesse sentido é muito importante, porque eu não quero que ele saia do plano, eu quero que ele continue. Mas isso é uma faculdade. Só que assim que saiu a legislação, se sentiu falta também da adesão automática nos planos instituídos, né? Algo que as entidades de previdência, o mercado de previdência está tentando fomentar, crescer. Então, será que essa não seria uma possibilidade também de deixar que esses planos instituídos também pudessem oferecer a adesão automática, né? Por vezes as pessoas elas ficam na inércia de aderir a um plano de benefícios. Então, a questão aqui é de ampliar a possibilidade de crescimento desses planos, favorecer maior cobertura previdenciária, permite uma estratégia de adesão mais eficiente, né? Para que eu possa, de fato, aumentar esse grupo e que as entidades de previdência e o mercado têm batalhado bastante. É lógico que existem as mesmas regras em relação a adesão automática dos planos patrocinados. Então, se eu quero fazer uma adesão automática, eu, empresa, eu, plano instituído, eu, plano patrocinado, eu preciso garantir que há contribuição do patrocinador, eu preciso garantir que há contribuição de quem? Do empregador, da pessoa jurídica que faz contribuição no plano instituído. E a regra é a mesma, né? Ou eu faço 20% no mínimo da contribuição ali do custo do plano que o participante está fazendo, ou eu posso até ter um custeio integral em relação às contribuições do instituidor, do empregador ou a pessoa jurídica. E veja que quando ele colocou o plano instituído, ele permitiu que essa adesão automática ela fosse também feita em relação do empregador. Então, a gente precisa ver o que eu preciso, né? Eu preciso ainda, mesmo sendo o plano instituído, ter essa previsão no regulamento do plano de benefícios para permitir a adesão automática. E a revisão ali do instrumento de contribuição que prevê essas contribuições do empregador, assim como também eu vejo necessário uma revisão do convênio de adesão, se for o caso, do próprio instituidor. Ainda que não seja ele que faça essa contribuição, mas eu preciso ter uma previsão que há a possibilidade, pelo menos, da adesão automática. Então, essa é uma das alterações, e a outra alteração, que eu vejo que é importante também, é a adesão automática de forma coletiva. Até então, a gente tinha a adesão automática, desde 2024, de forma individual. A partir do momento da admissão do empregado, havia a inclusão desse empregado de forma automática, de novo, facultativo, né? Eu tenho que prever isso, vai depender do patrocinador ou não querer. E foi colocado agora a adesão automática coletiva. Mas por que a adesão automática coletiva? Na minha visão, e eu acho que do mercado talvez, ela veio para abrigar esse estoque de empregados que não estavam nessa possibilidade, porque a adesão automática ela só abrigava os novos admitidos, e não abrigava as pessoas que, a partir daquele momento que eu, patrocinador, decidi pela adesão automática, eu não abrigava as pessoas que não tinham entrado, ou no momento que eu passei a ser patrocinador, eu, empresa, passo a ser patrocinadora de um plano de benefícios, eu tenho um estoque de empregados. O que eu fazia com ele, né? Eles tinham que individualmente aderir ao plano. Então, eu acho que essa adesão automática e coletiva, ela veio para abrigar esse público, até numa questão de incorporação de uma empresa que não é patrocinadora por outra empresa que é patrocinadora. Então, acho que ela amplia e dá maior vazão aí da possibilidade e de fomento aí para adesão aos planos.
um diferencial entre adesão automática individual e adesão automática coletiva é que eu preciso divulgar todas as informações para os participantes previamente à adesão deles, de incluí-los. Então, 60 dias antes, eu preciso ter toda a comunicação, todo o processo de comunicação, todas as informações ali, e eles podem, durante esse dia, já se manifestarem dizendo, eu não quero. E aí, de novo, a comunicação é que é muito importante, porque eu não quero que ele diga que, se eu optar, né, por ter uma adesão automática, seja coletiva ou individual, eu não quero que ele desista ou que ele não queira participar. Então, de novo, essa transparência, essa credibilidade seria, de fato, muito importante. Outro ponto, ainda em relação à adesão automática, inscrição automática, é a revisão, a previsão no regulamento do plano de benefícios. A gente não pode oferecer uma adesão automática sem essa previsão, e do convênio de adesão também. Só que um fato que é importante aqui, para a gente relembrar, que não veio nessa resolução, mas é importante relembrar, que esses licenciamentos, essa alteração do regulamento do plano de benefícios, ela pode ser feita por um licenciamento automático. Então, o que é o licenciamento automático? Eu faço todo o processo de alteração, a partir do momento que eu submeto esse processo para prever somente a adesão automática, o regulamento já está valendo, né? Ele já está podendo ser aplicado a partir daquele momento da submissão à Previc. Isso facilita, isso dá um trâmite mais acelerado e rápido para poder implementar uma adesão automática. Outro ponto, instrumento de contribuição de pessoa jurídica. O que veio? Ela altera uma outra resolução. E aqui eu queria trazer só um ponto que é importante. Nos planos instituídos, as contribuições, elas do empregador, do empregador, da pessoa jurídica que tem a intenção de fazer a contribuição para o participante, normalmente são os empregadores em relação aos seus participantes, elas estão previstas dentro de um instrumento de contribuição de pessoa jurídica no plano instituído, e não dentro do regulamento do plano de benefícios, né? E essa resolução agora trouxe o seguinte: esse instrumento, ou essas informações, a gente não sabe ainda exatamente como será, elas serão disponibilizadas, enviadas, elas devem ser enviadas à Previc. Por enquanto, mas eu não faço isso. Por enquanto, a gente não tem ainda a normatização pela Previc de como essas informações irão, mas isso será obrigatório, em algum momento isso vai ser obrigatório. O que é importante destacar também aqui é que esse instrumento de contribuição de pessoa jurídica, já que veio esse alerta, né, eu preciso enviar a Previc, é um contrato, ele é um instrumento jurídico. Eu preciso ter uma análise jurídica desse instrumento, porque ele tem deveres, obrigações, responsabilidades entre as partes da entidade e a parte da pessoa jurídica que está se comprometendo a fazer a contribuição, qual é o valor, como será o repasse, o que acontece se não houver o repasse, quando eu posso interromper esse repasse, se eu posso interromper esse repasse, se eu posso acabar com esse contrato, como eu posso acabar com esse contrato, né? Então, já que a gente trouxe essa alteração aí, é bom a gente aproveitar esse momento e repensar e pensar sobre esse instrumento, que não é uma coisa simples num formato e dizendo a empresa faz a contribuição e acabou. A responsabilidade dela está dentro desse instrumento. Partindo agora para uma outra resolução, vou tentar correr aqui, tá, Márcia? Partindo para uma outra resolução, essa é um pedacinho pequeno. O que eu trouxe aqui, que eu achei que é super importante? Ela trata da resolução, ela é uma alteração da resolução 40. A resolução 40, ela trata dos licenciamentos de alterações de regulamento, estatuto, convênio de adesão, implementação de plano, como que eu tenho que fazer isso e o que precisa em cada documento, quais são os requisitos mínimos para cada documento ali do regulamento do plano que precisa ter para eu mandar para a Previc para análise e aprovação. Dentro dessa resolução que foi alterada agora pela 64, a gente tem a possibilidade de alteração de reajuste de benefícios, mesmo daqueles benefícios já concedidos. Isso já veio numa resolução anterior. O que veio agora? Previc está dizendo o seguinte: olha,
eu vou publicar um normativo com a relação de índices de preços que são utilizados, que podem ser utilizados para reajuste dos benefícios. Mas, com uma exceção fundamentada, se você já utiliza esse índice de preço, e caso nesse rol, né, nesse normativo que eu vou publicar, não tenha, você utilize um outro, você pode continuar desde que você comprove e demonstre ali a maior aderência ao equilíbrio econômico-financeiro daquele plano em relação ao índice que eu já utilizo. Até aí tudo bem, não tem problema nenhum. O que eu quero chamar a atenção, e que às vezes algumas entidades, eu tenho visto isso em regulamentos, em planos de benefícios, e até verificar o que está previsto no plano de benefícios é o que realmente eu faço, é a variação negativa desses índices de reajuste, a variação negativa desses índices de preço que eu aplico. Quando eu vou atualizar um benefício do meu aposentado, da minha pensionista, a variação negativa, agora veio nessa resolução e de forma clara, a variação negativa, o benefício ele não será reduzido. Então, no caso de variação negativa, eu não aplico o negativo. Mas eu tenho que compensar esse negativo numa próxima atualização. Eu já vi, agora isso está claro aqui, né? Trouxe de forma expressa. Eu já vi isso inúmeras vezes em planos de benefícios que aplicam, planos de benefícios que não aplicam, e planos de benefícios que não reduzem, mas não compensam. Então, eu acho que é um momento aí de revisitar aí o plano e o procedimento e a operação para avaliar o que de fato é feito nesse sentido para aqueles benefícios que são reajustados por um índice, né, um índice de preço. Entrando agora na parte de institutos obrigatórios, que a gente traz os autopatrocinados, resgates, benefício proporcional diferido e portabilidade. Como eu falei no início, a gente teve uma atualização bem grande pela resolução 50 nesses institutos, né? Eu acho que esses institutos eles foram tentados, a tentativa de trazê-los a uma modernidade ou até uma equiparação ali, o que os planos de entidade aberta oferecem, principalmente no resgate parcial, né? O resgate de recursos mesmo antes do término do vínculo empregatício. Muitas entidades estudaram sobre isso, no princípio, só para, antes de entrar na resolução 65, de fato, assim, dessas alterações, muitas entidades no início, elas viram essa parte de resgate de recursos como uma saída de recursos e não como uma visão de um programa previdenciário. Eu vejo muitas entidades hoje, trazer um pouco da experiência aqui que a gente tem visto aqui no escritório, muitas entidades hoje estudando e revendo isso, querendo trazer uma modernidade para o plano de benefícios, e, de novo, ainda que você tenha um resgate parcial, tudo vai depender da forma em que você lida com a comunicação com seus participantes, né? Comunicação que eu digo não é a possibilidade de resgate, mas pensa que se eu tenho uma possibilidade de resgate parcial, eu tenho a possibilidade e incentivo para aquele participante trazer recursos de outros planos, inclusive de entidade, principalmente de entidade aberta. Por que ele vai deixar dentro de uma entidade aberta, de um PGBL, podendo ter até uma maior rentabilidade, uma credibilidade aqui dentro da entidade de previdência e fomentar a entidade de previdência? Então, a gente tem que olhar ter um outro olhar, né? Ter um outro olhar em relação ao resgate, porque o resgate parcial, porque esses recursos eles têm liquidez para o participante. E quando a gente fala de resgate parcial, ele tem regras também, tem regras para serem resgatadas. Eu não posso disponibilizar todos os recursos do plano no resgate parcial. Enfim, esse foi só uma introdução. Mas aí o que veio agora da resolução CNPC 65? Com os ajustes, alguns ajustes por conta das legislações, de outras legislações que eles precisaram ser adaptados também. Primeira elegibilidade ao BPD foi um ajuste porque houve
eu não sei nem se essa palavra é correta, mas assim, houve uma falha, uma falta ali de percepção em relação à legislação da elegibilidade ao benefício proporcional diferido, que ela alterou na 50 algo que ela não deveria, acho que, ter alterado, que ela só permitia o recebimento do benefício proporcional diferido a partir do momento em que o participante fosse elegível a um benefício pleno, a aposentadoria normal. Ela não possibilitava que o participante fosse elegível e recebesse o benefício numa aposentadoria antecipada, como os planos de contribuição definida e os planos de contribuição variável. Né? Na hora que o participante sai como BPD, o saldo de conta dele não vai mudar, só vai ser rentabilizado. Então, mesmo que ele comece a receber na antecipada, não faria diferença e não seria um prejuízo. Né? O autopatrocinado pode sair na antecipada, por que o BPD não poderia? Isso foi corrigido, então, os planos de benefícios, eles se adaptaram, alguns planos de benefícios se adaptaram até como estava escrito a Resolução 50, outras entidades aguardaram essa alteração, porque sabiam, né, que ia sair isso no mercado. Isso é um ponto, eu acho que deve ser revisto aí e olhado dentro do regulamento. Outro ponto importante, que é facultativo, é a portabilidade durante o recebimento do benefício. Então, a recepção, na verdade, não é portar os recursos, mas é receber os recursos durante a possibilidade de eu receber recursos, durante a entidade receber recursos, né, o plano de benefício, durante o período que o participante também já está recebendo benefício. Isso já tinha na Resolução 50, foi trazido pela Resolução 50, mas só em relação aos planos CDs e CVs, né, aqueles que tinham, de fato, o saldo de conta no recebimento do benefício era só saldo de conta, não tinha nada, não era renda vitalícia, eles não permitiam na renda vitalícia. O que trouxe agora permito também que aquele participante que esteja recebendo o benefício na forma de renda mensal vitalícia possa trazer recursos para dentro do plano, não tem problema nenhum, desde que esses recursos eles sejam para um benefício adicional e temporário. Eu não vou contaminar o que ele está recebendo na forma de renda mensal vitalícia, né? Não vou trazer riscos para o plano. Eu não quero risco nem financeiro e nem atuarial para o plano. Aquilo já está calculado. Então, eu vou colocar como um benefício adicional. Outro ponto importante, que é por conta das alterações das legislações que tratam sobre retirada de patrocínio, resgate integral de recursos oriundos desses planos instituídos que são de preservação aí do público em retirada, né? O que é isso? Rapidamente, num processo de retirada de patrocínio, agora é necessário que todos os recursos dos participantes eles sejam transferidos diretamente para o PIP, que é esse tipo de plano instituído específico para recepcionar esses recursos. A partir desse recebimento dos recursos, aí os participantes vão poder optar ali se eles vão querer resgatar, se eles vão querer cortar, se eles vão continuar nesse plano, ou, né, se no momento eu não tiver um PIP, se eu for transferir para um outro plano instituído, mas esse é um outro assunto. Mas esses participantes, eles estão dentro do PIP. Dentro do PIP, eles podem optar por cortar esses recursos para outros lugares. Então, o que diz a legislação? Que resgate integral de recursos oriundos de portabilidade de plano instituído de preservação, eu posso, sim, resgatar, só que eu tenho uma carência de 60 meses para resgate desses recursos. É uma forma de você proteger, né? Proteger esses recursos para um programa previdenciário e não, de fato, você transferir, eu vou transferir porque eu vou resgatar de imediato. Ele pode resgatar no PIP, mas a partir do momento que ele faz essa transferência, ele tem algumas carências ali que ele deve observar. Outro ponto, esse é o outro, resgate de recursos portados de outra entidade fechada de previdência. Quando eu falo em resgate, isso é facultativo, né? Quando eu recepciono, a entidade recepciona resgate, portabilidade de recursos oriundos de entidade fechada, entidade, eu não sou obrigada a oferecer para o participante o resgate desses recursos. Esses recursos, obrigatoriamente, se eu faço uma opção pelo resgate dos meus recursos como um todo, na hora que eu sair do plano, esses recursos que vieram portados de entidade fechada, obrigatoriamente, o que vai acontecer? Eles vão ser portados para uma outra entidade, eu não posso resgatar.
Mas, de forma facultativa, eu posso possibilitar isso, né? Eu posso possibilitar que esses recursos sejam resgatados. Eu tenho uma carência para ser observada de 36 meses a partir do momento que os recursos foram constituídos ali pelo participante. Mas essa carência, o que veio aí de novo, né? Essa carência, ela pode ser dispensada em relação aos planos instituídos, os recursos oriundos de planos instituídos. Então, eles foram constituídos, sim, em entidade fechada, recebi recursos portados de entidade fechada, eu sou uma entidade fechada e recebi recursos de entidade fechada, mas esses recursos, eles foram constituídos em planos instituídos, e aí eu posso não observar a carência de 36 meses. Outra questão dentro dessa visão geral da 65, resgate parcial, no resgate parcial, eu tenho que observar a liquidação de débitos dos participantes. No resgate, a legislação ela só previa que eu tinha que olhar e colocar dentro do meu plano de benefícios em relação aos resgates. Quando ocorresse o resgate de recursos, eu tinha que observar se o participante tinha débitos comigo. Eu tenho que descontar esses débitos, né? Eu tenho que passar para ele o que de fato, se ele está me devendo, eu tenho que aproveitar esse momento, descontar e repassar. E não tinha no caso de resgate parcial. O que a gente via, né? Os planos de benefícios, principalmente aqueles que têm operações com participantes, ou seja, empréstimos, é necessário que eu olhe essa liquidação e essa observância de débitos, porque quando eu faço um resgate parcial, como é que eu fico com o meu plano de benefícios? Porque quando eu concedi o empréstimo, eu tenho um saldo de conta que ele é consignado ali, né? Eu só empresto para o participante se eu tiver um limite, se ele estiver dentro do limite do saldo de conta que garanta para mim um pagamento desse benefício. Então, não está exatamente isso dentro da legislação, mas ele fala, observe o débito do participante, inclusive valores ainda não vencidos. Então, quando ele fala, inclusive valores não vencidos relativos a operações com plano, eu penso logo no empréstimo, né? Se eu estou pagando para o participante um resgate parcial, e esse resgate vai fazer com que o saldo de conta dele caia e fique abaixo do limite que ele tem que ter dentro do crédito ali, lastreável com saldo de conta, eu preciso ter uma decisão, eu preciso rever ali o meu regulamento de empréstimo para prever se isso vai ser liquidado, porque isso não vai estar dentro do plano de benefício. Dentro do plano de benefício vai ter algo bem simples dizendo, vou olhar os débitos do participante no caso de resgate. Mas o detalhamento de o que eu vou fazer, o que eu vou descontar ou não, revisitar ali o contrato de empréstimo, o regulamento de empréstimo, isso é muito importante por conta dessa resolução do que trouxe aqui no resgate parcial. Caso a entidade, o plano de benefícios, óbvio, tenha resgate parcial, porque não é obrigatório. Ainda em relação à resolução 65, e vinculada à retirada, né, de patrocínio, os recursos oriundos de retirada de patrocínio, ela permite resgate parcial de recursos recebidos em decorrência de retirada de patrocínio, sem a necessidade do desligamento do plano. Então, de novo, resgate parcial. Mas lembrando que o resgate parcial, ele é facultativa de previsão dos planos patrocinados e ele é obrigatório em relação ao plano instituído. Então, quando eu falo em resgate, isso, observadas, eu coloquei até em destaque, observados limites e carências aplicáveis, eu não vou entrar aqui em detalhe, que eu acho que não é essa a intenção, entrar quais são as carências, limites, quando pode, quando não pode, mas é o trazer o que pode acontecer, quais são as regras de forma geral, né? Então, no plano patrocinado, realmente há facultatividade de previsão de resgate parcial, e se há essa facultatividade, a pessoa pode retirar os recursos oriundos de retiradas ali antes do término do vínculo. No plano instituído, já é obrigatória essa previsão. Então, ela traz uma maior flexibilidade, sim, para o participante, mas ela preserva o vínculo com o plano, né? Ela tem ainda esse poder. E a entidade, aí a necessidade de ajustes no regulamento, na operação, se houver resgate parcial, e o olhar também desse fortalece os planos instituídos como alternativa de continuidade do plano, do programa de previdência, né, do programa previdenciário.
O último ponto aqui em relação à resolução 65 é o cancelamento de participante cancelado. O que é o participante cancelado? É aquele participante que ele, antes mesmo do término do vínculo empregatício ou da saída dele do vínculo mesmo, ele deixou de ser participante porque ou deixou de pagar contribuição, ou ele não quis mais participar do plano e pediu realmente para sair, só que ele só tem direito a algo do plano a partir do momento do término do vínculo empregatício nos planos de benefício patrocinado. E no plano de benefício instituído, veio essa regulamentação dizendo, tá bom, eles têm valor devido após decorrido 36 meses da data de inscrição. Então, caso eles façam essa interrupção, eles vão ter direito a esses recursos, né, do plano, mas só que devidos ali depois de 36 meses da data de inscrição do plano. Isso já era aplicado, de fato, no dia a dia das entidades, né, porque a gente tem o que a gente chama de participantes no limbo. São participantes que saem, às vezes, e participantes que nem têm direito a benefício proporcional de forma presumida, só ficam com direito ao resgate, ou são os cancelados de fato, e ficam ali no limbo e não se sabe. O que a gente pode trazer dentro do plano de benefícios? E esses cancelados, o que eles vão ter de direito, né? Eles vão ter de direito, vai estar previsto dentro do regulamento. Não necessariamente eles vão ter direito ao mesmo resgate e à mesma portabilidade que está prevista dentro do regulamento, porque eles foram cancelados antes do direito lá do término do vínculo. Por que eu falo isso? Porque o regulamento deve definir os valores devidos a esses participantes. Por exemplo, tem planos de benefícios, e isso não está de forma clara, explícita dessa forma na resolução, mas tem planos de benefícios que no resgate eles oferecem tanto as contribuições dos participantes como as contribuições parte da patrocinadora. Se ele é um cancelado, necessariamente eu preciso oferecer para essa pessoa também a parte da patrocinadora? Eu acho que depende. Depende do plano, depende do que você tem a intenção em relação a esse desenho e essa gestão e esse olhar para o teu participante. Então, isso é algo que deve ser avaliado e pensado também. Resolução 65, 50, resolução 50, ela tem um prazo até 31/12/2026. Essa resolução 65, ela foi publicada agora, dia 1º de junho de 2026. Não trouxe um prazo novo, não tem lugar, esse prazo de 31/12/2026, ele está previsto na resolução 23 e assim permanece. Então, é uma oportunidade aí, quem não fez adaptação ou quem já fez adaptação, dá uma olhadinha de novo no seu regulamento, revisitar aí para verificar o que gostaria da parte das obrigatórias, né? A prazo 31/12/2026 são as obrigatórias, lá dentro da legislação tem normas que são obrigatórias e outras facultativas, então é um momento aí de revisitar esses pontos. Vamos lá. Passando para a última resolução, que é aquela que eu disse que são os procedimentos gerais ali de alteração da resolução 23, tá? Ela está vigente desde janeiro de 2026, e aqui, antes de entrar em cada ponto, eu trouxe os principais pilares de atenção, e que esses pilares, eles foram falados ao longo do dia de ontem, e hoje também, né? Quando a gente falou sobre governança, falou sobre integridade, né? Falamos sobre ética, integridade, falamos sobre comunicação e os investimentos, né? Num painel muito bem detalhado ontem sobre os investimentos aliados aí ao ASG. Então, o que eu vejo assim da resolução Previc 26 e das alterações que têm sido feitas e o olhar ali da Previc, principalmente também quando a gente fala nas fiscalizações, né? Ela espera, ou o que se espera das entidades, e não só a Previc, eu acho que o sistema como um todo, o que tem se cobrado, são processos mais robustos, processos de decisões dos conselhos, da diretoria, estruturados, né?
A gente falou sobre transparência, até anotei aqui, né, os conselheiros, eles podem ser penalizados ou culpados ou penalizados por omissão, mas a omissão acontece porque eu não tenho informação, né? Não é só porque eu não fui atrás, porque se não há transparência, não há comunicação, eu não sei nem o que perguntar. Então, às vezes, por omissão, pode acontecer de fato, mas porque não houve esse processo decisório, de fato, robusto, decisões rastreáveis, né? Se eu tomei uma decisão com base em quê? Eu tive uma análise, eu tive um estudo, isso é importante. Eu acho que é isso que se busca, né? Controles efetivos, linhas de defesa, mitigação ativa de riscos, de forma preventiva, né? Quando a gente fala de mitigação de riscos, a gente está prevenindo. Aprimoramento da governança fiduciária, bem falado no painel anterior, e atuação alinhada aos participantes, o que vai ser sempre o meu ponto central, né? O meu olhar sempre é participante, né? Eu estou administrando, eu estou gerindo recursos de terceiros que são os participantes, e mais que isso, eles estão contando com isso para um futuro. Então, eu acho que é esse olhar que traz aí a preocupação quando vem a resolução 23 e traz os ajustes, traz a parte operacional, a gestão e o que vai ser olhado das entidades. E aí eu separei, o que eu fiz? A resolução Previc, a 26, quando dessas alterações, ela trouxe algumas ações obrigatórias, umas recomendadas e umas recomendações gerais, né? Então, eu separei por esses blocos, não vou entrar no detalhe, assim, de forma geral, vou trazer de forma geral essas obrigações, mas eu trouxe algumas obrigações específicas, porque eu acho que são necessárias a gente ter esse olhar do que a entidade precisa ter de cumprimento. E ter de cumprimento, eu não digo só cumprir por cumprir, compliance e ticar lá, eu tenho e acabou. Vamos ver o que essas ações obrigatórias elas podem trazer de conteúdo ou de agregar o valor para a entidade. Eu sei que às vezes a gente fala, mais uma alteração, né? Foi de novo uma alteração normativa. Eu estava tão direitinho já tinha toda a minha adequação, regulamentação. Só que se tem essa alteração, aproveitar esse momento e, de fato, estudar e avaliar o que é bom, vai ser bom ou não para a minha entidade, o que vai agregar de valor aí para a minha entidade. Bom, primeiro ponto. Ele traz aí, eu chamei de plano de sucessão dos dirigentes, porque a legislação ela traz que você tem que observar o plano de sucessão para você cumprir alguns requisitos ali, de prazos, de fluxo de posse, habilitação. Então, se eu tenho que ter está chamando de um plano ali de sucessão, eu tenho que observar um plano de sucessão, então eu preciso ter um plano de sucessão dos dirigentes. Qual é a intenção disso, né? A intenção é assegurar mesmo a continuidade da gestão, porque se eu tenho, primeiro eu tenho que ter pessoas que sejam capacitadas para a continuidade daquela gestão, para que aquela gestão não seja interrompida. E eu tenho que ter pessoas, e pessoas que sejam habilitáveis, ou habilitadas. Eu tenho um processo todo junto Previc, principalmente da diretoria para todas as entidades, e conselheiros para entidades S1 e S2, que precisam ser previamente habilitados antes da posse. Então, eu preciso ter toda as regras em relação a esse plano, né? Para que eu não tenha uma interrupção e nessa gestão das entidades. Então, acho que isso é importante. Junto com isso, eu sempre tenho que ter ali em mente a revisão também de regimentos do processo eleitoral, de escolha de conselheiros, e de escolhas de diretores também, não de processo eleitoral, mas de escolhas. E o estatuto também, né? Eu acho que na hora que eu faço uma política, que eu tenho um plano de sucessão de dirigentes, ele tem que estar alinhado com o seu estatuto. Eu não posso ter regras que conflitem, né, umas com as outras.
Então, acho que está tudo assim dentro de um único contexto. Há um outro ponto aqui que traz também pela resolução, é a política de comunicação e atendimento. Isso vem muito forte, principalmente nas fiscalizações da Previ, que eu tenho visto muito essa parte de comunicação, como que é feito, qual é o envolvimento, considerar o grau de senioridade dos participantes, o que eu vejo muito. Aí não é nem a fiscalização, acho que fazer um parênteses aqui, quando a gente fala em comunicação, não é informar, e eu acho que a gente tem que ter essa preocupação, não é informar e disponibilizar todas as informações de uma única forma para todos os participantes. A gente tem que entender o público que eu tenho dentro da minha entidade, né? Nem todos os participantes, eu sei que hoje a gente fala muito em mídias, né? Chatbot, nem todos os participantes, a gente tem planos muito antigos, a gente tem aposentados e que são mais antigos, né? E que às vezes nem todas as pessoas têm acesso a essas informações dessa forma e a forma em que você também comunica, né? Antigamente a gente usava muito o linguajar muito específico previsto na legislação. Por quê? Porque a entidade queria se proteger e quando fazia um comunicado com as mesmas bases da legislação, dizendo reserva matemática, fator atuarial, e o participante não entende, eu nem aproximo o participante disso, porque ele não entende, eu só queria proteger e não queria informar. Então, dessa vez, acho que a gente tem que pensar assim, o que eu quero de fato informar e o que eu quero que ele de fato entenda. Então, na política de comunicação, aproveitar esse momento, eu tenho que fazer uma política de comunicação, e, de novo, como a Pagliarini disse, políticas, principalmente de comunicação, de sucessão, isso não é novidade. Ela só veio agora de forma explícita que eu preciso, porque a Resolução 13, agora eu vou falar em nome dela, a Resolução 13 já diz que as políticas elas precisam ser formalizadas pelas entidades, né? Ela só não ela não disse quais, mas aí aos poucos a Previ que vem e fala, ó, preciso dessa, preciso daquela, né? Então isso é importante. Rapidamente aqui também, a oferta, eu tenho que sempre comprovar o oferecimento, veio isso na resolução como algo específico, comprovar o oferecimento do plano de benefícios a todos os interessados. Quando eu tenho uma adesão automática, ter a preocupação de guardar os documentos que eu disponibilizei ali de informação tempestiva para todos os participantes. E um outro ponto aqui, quando eu tenho retirada de patrocínio, eu preciso obrigatoriamente ter uma atualização cadastral ali dos participantes desse processo de retirada, num prazo de 30 dias a partir da notificação do patrocinador que pediu a retirada. Isso veio de forma clara dentro da resolução, um prazo para ser cumprido e ser observado. É lógico que isso, a atualização cadastral, ela se aplica nos planos de benefícios em continuidade também, sem dúvida nenhuma. Notas explicativas imóveis aqui, rapidamente também, são itens, nas notas explicativas e demonstrações contábeis, foi incluída na resolução 26, e que foram observadas agora, esse ano, nas notas explicativas, um rol de informações mínimas e um rol que devem ser observados, e na sequência que a Previc colocou que deve ser observado, nas notas explicativas, ela aumentou muito mais essas informações ali, facilitou e padronizou para a conferência e para a avaliação e para a fiscalização do próprio monitoramento da Previc. E aquisição e alienação de imóveis, dizendo que se eu tiver uma aquisição de imóveis vinculados ao PGA, que seja adquiridos a partir deste ano, janeiro de 2026, eles devem ser registrados no ativo imobilizado. Isso é uma informação aí sem muito detalhamento para vocês. Outro ponto, os investimentos, algumas ações obrigatórias aqui, eu estou chamando de manual, mas a legislação diz que eu tenho que ter um documento, eu tenho que formalizar como que é o cálculo da cota de cada perfil de investimentos. Então, os planos de benefícios que oferecem perfil de investimentos, eu preciso ter um documento que eu estou chamando aqui de manual de cálculo, e ele deve ser aprovado pelo Conselho Deliberativo.
Outro ponto em relação ao perfil de investimentos, e esse é bem importante, quando eu tenho perfil de investimentos, a própria legislação, ela já trata sobre as obrigações que eu preciso ter em relação aos perfis, né? Comunicação, educação financeira, para o participante estar preparado, ele conhecer um pouco daquela carteira, daqueles perfis de investimentos, como é que eu, participante, vou escolher se eu não tenho conhecimento? E aí a legislação agora, ela trouxe o seguinte, que deve-se ater, né, quando você faz a escolha do perfil de investimentos, você já faz aquele programinha ali para uns questionários para um participante. Será que eu tenho um alerta adequado para o participante se eu perceber que ele não está no perfil de investimentos adequado a ele? Então, observar se esse alerta, e o alerta não é eu vou indicar qual é, não, é um alerta de falar, né, será que você está no perfil, e mandar para uma outra página, ou mandar para alguma outra informação, ou ter alguma outro questionário, ou ter mesmo contato direto com a entidade para que possa conversar e entender melhor dos seus perfis de investimentos, isso é obrigatório, e eu preciso comprovar que eu tenho esse alerta, é importante para orientar a respeito das escolhas. Política de contratação de prestador de serviço, acho que ontem nos painéis foram falados sobre isso, contratação de prestação de serviços vinculados aos investimentos, dos fundos exclusivos de investimentos, né? Reforça os parâmetros de diligência da seleção de prestadores de serviço, necessidade de clareza no regulamento e no contrato dos prestadores, né, em relação às suas dessa obrigação da política relativa aos fundos de investimentos exclusivos. Não vou entrar no detalhamento, acho que a gente já falou, foi falado isso ontem. Estou correndo um pouquinho, Márcia. Outro ponto, acho que foi falado bastante, mas veio na resolução 26, a FG Investimentos. Acho que está todo mundo aí de orelha bem em pé para tratar desse assunto, e se não estão, precisam ficar, porque é algo que veio para ficar e para ser implementado, tem prazo para ser implementado, essa avaliação de investimentos aliado à ESG, haverá, pelo menos foi o que foi tratado também, haverá uma portaria da própria Previc para estabelecer alguns parâmetros a serem observados nessa questão. Tem um prazo da S1 e S2 até o final do ano que vem, do exercício de 2027, para a implementação desses parâmetros, dessas métricas aí, e até 28 da S3 e S4. Tá? Acho que a gente já foi discutido bastante ontem, para quem estava nos painéis, eu acho que não vamos entrar em detalhes em relação a esses riscos e impactos ambientais, sociais, de governança, para essa avaliação aí de investimentos, mas, lógico, eu entendo que isso uma coisa é uma avaliação de riscos, e trazer a ESG, ela só fortalece ainda mais o meu portfólio e a minha escolha dos meus investimentos em relação a avaliações de riscos. Transparência, a resolução também traz algumas informações que precisam estar disponíveis em acesso público e restrito no site, diretamente em relação ao PGA, na parte que trata do PGA, que é o regulamento do PGA, o orçamento anual, receitas e despesas, lembrando que, acho que é importante a gente trazer isso, a resolução 32, ela trata da comunicação com os participantes, ela trata da divulgação, de informações, e lá na 32 já tem um rol bem extenso também, de coisas, de assuntos, de informações e de documentos que precisam estar disponíveis ao participante no site. E dentro dessa resolução tem documentos e informações que precisam estar disponíveis de forma irrestrita, ou seja, aberta ao público, e outras que podem estar de forma restrita. Então, é importante, já que houve essa resolução que trouxe essa parte da transparência em relação ao regulamento do PGA, da parte da despesa administrativa e das receitas e despesas, a própria resolução 26 agora trouxe um rol bem extenso de tudo que precisa ser detalhado e disponibilizado para o seu participante em relação às informações de receitas e despesas. E assim, vou dizer, é tudo, né? Então, aproveita e dá uma olhada também na resolução 32, que traz aí
as informações que devem estar disponíveis. E por último aqui, práticas, né, não é por último, é a penúltima página, é a última, eu prometo. Práticas para fortalecer a entidade, recomendadas pela S1 e S2. Programa de integridade, programa que promova diversidade, equidade e inclusão. Eu acho que isso é muito falado já, né, no dia a dia das entidades, da governança, auditoria atuarial e auditoria de benefícios, então, é uma recomendação para S1 e S2 que isso aconteça a cada 5 anos, instituir ouvidoria também, somente para S1, recomendado para S1. O que eu trago aqui em relação a S1 e S2, essas recomendações, aproveitar esse momento e avaliar o que caberia ou não para as demais entidades também. A S1 e S2 já é uma recomendação, não vou nem olhar isso, né? Tenho tanta coisa que eu não vou olhar. Eu não preciso olhar agora. A gente está fazendo até, em algumas entidades, uma avaliação assim, o que eu preciso de fato agora implementar? Então, o que está em vermelho aqui para eu implementar de imediato, que é obrigatório? O que eu preciso implementar aí? O que eu posso, o que vai agregar valor para a minha entidade, ainda que não seja obrigatório, o que eu poderia implementar? Então, está em a linha amarelo, para depois eu rever. Então, eu acho que, ainda que não seja uma recomendação, você, entidade, avalie se isso seria algo adequado, ou bom, ou, né, o que traria de valor. E as práticas que fortalecem a entidade de forma geral, né? Cultura organizacional sólida e ética, gestão de riscos e segurança da informação. Segurança da informação, que eu acho que é algo que a gente precisa estar de olho muito, muito aberto, de olhos abertos, porque é algo que está tendo, sim, as entidades de invasão de sistema, entidades que têm empréstimos e pagamentos de benefícios, então precisa ter uma política, até acho que foi falado isso ontem, uma política de segurança de informação, credibilidade e transparência perante os participantes e capacidade contínua dos órgãos estatutários. Sem informação e sem capacidade, sem o dia a dia eles estarem atualizados, a atualização só fortalece a gestão de cada conselheiro, de cada diretor, e inclusive das próprias pessoas que estão envolvidas nas entidades de previdência. Márcia, acho que próximos passos, assim, de forma geral, resumindo, né? Revisitar os regulamentos, as políticas, ajustar os processos e sistemas, e observar e fazer um cronograma desse cumprimento desses prazos aí para todas as entidades. E obrigada pela oportunidade. Tentei correr um pouquinho no final para dar os 5 minutos. Me desculpa, não consegui, mas é muito assunto, Márcia. Imagina, sem problemas, mas acho que você passou muito bem o recado. Eu acho que a ideia do cronograma é essencial, porque são muitas coisas, né? A gente está tratando aí de muitos ajustes para quem ainda não tomou o início disso. Então, te agradeço, Rosicler, e quem precisar, a gente tem o contato dela também. Tem um monte de pergunta para você, Rose, um monte. Eu vou pegar todos aqui, vou passar para você, e aí você manda para as pessoas, o pessoal da técnica que vai me ajudar com relação a isso, tá? E te agradeço, e vou chamar o próximo painel. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, obrigada aí pela oportunidade e fico à disposição. Obrigada.